Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Davi Albino do canal Erudição Crônica e hoje eu tô aqui para trazer um assunto polêmico que nós temos visto nesses últimos dias. Como vocês podem perceber, não sou eu que estou aparecendo no vídeo, mas isso aí é só de fundo mesmo. Enfim, vamos lá. O apresentador do Flow Podcast, Bruno Ayub, conhecido como Monark, fez algumas declarações polêmicas a respeito do nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo. Durante a gravação, que foi colocada na internet pouco tempo depois retirada por conta da repercussão negativa, Monark defendia a existência de um partido nacional-socialista legalizado no Brasil. Além disso, defendeu que quem quisesse ser antissemita, o que ele chamou de anti-judeu, deveria ter a liberdade de ser. Por conta de suas falas, o apresentador Monark será investigado pela Polícia Civil. Ele e o deputado Kim Kataguiri, que havia dito que o nazismo não deveria ser criminalizado. A defesa da criação de um partido nacional socialista no Brasil realmente não é algo bom. Não simplesmente por ser considerado crime, até porque nem tudo que é considerado crime é necessariamente ruim. Exemplo disso são diversas coisas positivas no mundo ocidental que são proibidas em alguns países cujos governos são de caráter autoritário. Além disso, sabemos que muitas leis no Brasil em nada favorecem o povo brasileiro. Mas quando falo que não seria bom que existisse um partido nacional socialista no Brasil, falo de questões como o modelo econômico nazista, por exemplo. Não que ele seja muito ruim, mas porque seria praticamente impossível o desenvolvimento econômico nacional dentro deste mundo globalizado. Além disso, existe a questão étnica, que, embora alguns ideais nazifascistas sejam adaptáveis a vários povos ao redor do mundo, no Brasil seria um enorme problema, já que aqui é um país multiétnico. Então, além de possíveis limpezas étnicas, o poder da etnia considerada superior seria muito maior e causaria efeitos mais devastadores do que já causa. Devido a estes exemplos apresentados e a outros que não mencionei, podemos perceber que a existência de um partido nacional socialista no Brasil não seria viável, pois criaria na mente do povo o desejo de vivenciar essas experiências maléficas à economia e ao bem-estar social. Embora Monarch tenha feito uma defesa do nazismo, não apenas sobre o nazismo foi o seu comentário. Durante a entrevista, o apresentador defendeu o antissemitismo. Embora o antissemitismo seja considerado crime, devemos nos lembrar que, pelo fato de ser uma religião, o judaísmo é um conjunto de ideias, sendo muitas dessas ideias consideradas absurdas nos dias atuais, como a defesa de roubos, assassinatos e outras coisas que são expressas tanto na Torá quanto no Talmud, principalmente no Talmud, um livro que demonstra todo o ódio dos judeus para com os gentios, ou seja, os não-judeus. Um dos trechos do livro Talmud diz o seguinte: se um judeu assassinar um goi, não judeu, não haverá pena de morte. Já um outro diz o seguinte: os goim não são humanos, eles são bestas. Embora os livros sagrados sejam extremamente importantes para a religião judaica, assim como na Igreja Católica Apostólica Romana, são também muito importantes as tradições, sejam elas festas em certas datas, vestimentas e certos tipos de alimento. Além dessas tradições, podemos dizer também que os judeus são tradicionalmente racistas, tendo sido eles um dos principais responsáveis pela escravidão
e genocídio de povos africanos e ameríndios, assunto já abordado por mim num vídeo aqui no canal. Ele se encontrará no comentário fixado. Os judeus, obviamente, não fizeram nada sozinhos. Estavam eles juntos dos estados cristãos europeus, sendo eles católicos ou protestantes. Os reis que lideravam as principais potências europeias financiaram as aventuras destes saqueadores judeus, e assim o fizeram, pois eram movidos por sua ganância, ambição e narcisismo. Sim, narcisismo. Os europeus eram, e são até os dias atuais, extremamente narcisistas, mesmo vivendo num lixão como era a antiga Londres, ou até se passando por importantes quando na verdade nunca realmente foram algo grande, como os vikings, que são uma espécie de índios do gelo. Além do desejo de monarcas, as instituições religiosas da época também tiveram grande participação em tudo isso. A Igreja Católica, por exemplo, demonstrava ser favorável a essas barbáries em suas bulas papais, como na Bula Dum Diversas. Já os protestantes utilizavam o Antigo Testamento, que é a parte judaica da Bíblia cristã, para defender e continuar praticando seus atos hediondos. Além dos cristãos, os muçulmanos também tiveram uma participação nisso. Então, a partir disso, podemos perceber que as religiões abraâmicas, ou seja, as que surgiram a partir do judaísmo, estavam juntas trabalhando para a destruição do mundo e para que se cumprissem os desejos dos judeus. Então podemos dizer que estas instituições religiosas são como tentáculos do judaísmo. Tentáculos que não apenas saquearam e mataram, mas também apagaram a memória de diversos povos, destruindo todas as suas obras, cidades e reinos inteiros. Se analisarmos cuidadosamente a história, se buscarmos pelos documentos escritos pelas lideranças religiosas e políticas, como o exemplo das bulas papais que foram anteriormente citadas, entendemos então que as motivações para os crimes cometidos contra a humanidade foram principalmente religiosas e raciais. Não apenas comerciais, como nos é ensinado erroneamente nas escolas. E estas razões religiosas estão, tanto direta quanto indiretamente, ligadas ao judaísmo. Então daí surge a pergunta: se um povo está autorizado pela lei de liberdade religiosa a odiar a minha pessoa e a pessoa de muitos, por que então eu não posso também odiá-la? Ou ao menos ser contra a propagação de sua religião tão violenta, gananciosa e asquerosa? Estas são perguntas cujas respostas já possuímos. Eles estão em todo lugar e são donos de tudo. Quando começamos a questionar as ações dos judeus, questionar o porquê deles possuírem uma religião tão terrível e mesmo assim serem bem tratados e bem vistos, o porquê de não podermos fazer uma manifestação pública contra eles sem que sejamos chamados de antissemitas e acabarmos presos, percebemos que há algo de muito estranho ocorrendo. E não é para menos, pois realmente há algo acontecendo. Algo que a população em geral não faz a menor ideia. Ocorre que o mundo e tudo de importante que nele há é controlado pelos judeus. Como já foi mencionado, as principais e mais influentes religiões do mundo são religiões de origem judaica, além de haverem diversos judeus infiltrados nas mais altas patentes clericais. Além disso, o sistema capitalista, sistema que domina o mundo, foi criado por judeus. Os bancos e o sistema bancário, que escraviza nações ao redor do mundo, também são criações judias. A grande mídia está totalmente tomada por judeus. A indústria do cinema, a indústria pornográfica
e outras milhares de coisas. Eles manipulam a opinião pública a nível mundial e, como são os donos do capital, automaticamente se tornam os donos das nações, uma vez que o mundo é capitalista. E exatamente por isso que ações consideradas antissemitas, por exemplo, o simples fato de questionar o suposto número de 6 milhões de judeus mortos em apenas 4 anos no Holocausto, são tidas como crime em muitos países ao redor do mundo. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver algo a dizer, diga nos comentários. É um tema bem polêmico e poucas pessoas falam a respeito. Na verdade, eu não vejo ninguém falando a respeito disso na internet. Talvez seja porque, provavelmente, na plataforma do YouTube, vídeos assim sejam removidos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau.